início, princípio, começo e origem, Gênesis, capítulo de número 37. Deus abençoe a vida de todos que estão conosco aqui, o pastor, abençoado de Deus, missionário, sejam bem-vindos, nosso amado também. Deus abençoe. Se quiser tomar assento aqui no altar, fica à vontade. Quem achou Gênesis 37? Diga amém. Amém. Tá fácil, né? Deixar. Vamos ler alguns versículos. Versículo 7. E diz assim: estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodearam e se inclinaram ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Vamos ler o versículo de número 28. Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Quando meditamos na passagem bíblica, no livro de Gênesis, a partir do seu capítulo de número 37, deparamos com a história desse jovem sonhador, que muito é falado e pregado a respeito dele, e acerca de José, que tem pelo seu significado salvador do mundo. É por isso que muitos trazem uma tipologia de José em partes do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que quando lemos os versículos bíblicos, o qual ele estava sentado sobre aquela mesa, contando-lhe o sonho para os seus irmãos, sonhos para aqueles que eram da sua casa, da sua própria parentela. E a Bíblia diz que os seus irmãos não suportavam mais ouvir os sonhos de José, porque pareciam grandes demais para ser concretizado, embora ele tinha só uma idade inferior à dos seus irmãos. Ele era o mais novo, então ele era o mais desprezado, o mais colocado de canto em prol da vida dos seus irmãos, enquanto o seu pai Jacó o amava mais até mesmo do que os seus irmãos, diz a Bíblia. E é bem verdade que a inveja que imperou no coração dos seus irmãos, eles intentaram fazer qualquer coisa para tentar bloquear os projetos de Deus na vida deste jovem da idade de 17 anos. Achavam que ele não podia ter um sonho tão grande por ele ser uma pessoa tão pequena. Acharam que poderiam colocar limite e bloqueios nos sonhos de José. Mas os sonhos de José eram de Deus. E quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, não tem nada que pode e consegue intervir os projetos de Deus de serem
concretizava. É verdade que os irmãos deles não podiam nem conversar mais com eles, face a face, pacificamente, porque ficavam irritados por cada vez que ele vinha contar um sonho que Deus iria fazer lá na frente na vida dele. Isso incomodava, porque o sucesso do sonhador incomoda quem não sonha. Então José estava ali testemunhando aquilo qual Deus já estava proferindo para ele, lhe revelando lá na frente. E só alcança os sonhos aqueles que perseveram, acreditando que o sonho é de Deus. E aquilo que Deus traçou a nosso respeito vai se cumprir e vai se concretizar. Se levanta o inferno, se levanta quem quiser se levantar, mas aquilo que Deus sonhou com você vai se cumprir. O único que pode bloquear isso é você mesmo. Você desistindo e você consegue bloquear, mas aquilo que você crê e persevera, Deus ele concretiza. Sabe por quê? Ele é o maior interessado em concretizar o teu sonho. Ele é o maior interessado em fazer aquilo que você já colocou em pauta dar certo. Os teus sonhos vão dar certo, porque é projeto de Deus e não de homem. Aquilo que Deus traçou a teu respeito vai se concretizar sim. Mas é bem verdade que para o sonho de José se concretizar, Deus vai usar maneiras e meios, até mesmo aos olhos humanos olhando, vai achar que Deus mesmo perdeu o controle, ou não foi Deus que deu o sonho, porque Deus vai usar estratégias na vida de José. Deus vai trabalhar na vida de José de uma maneira inaceitável aos olhos humanos. Quando Deus dá um sonho para ele, que ele ia ser abençoado, próspero, que ele ia ser cabeça e não cauda, que os seus irmãos, simbolizando os molhos, no momento que ele estava colhendo o trigo, iriam se dobrar perante o molho de José. Muitos duvidaram do sonho de José, mas seu pai guardava aquilo no seu coração, porque ele cria no Deus que dá sonho, no Deus que concretiza sonho e projeto. É bem verdade que vão tentar matar o sonho de José, vão tentar barrar o sonho de José. Como? No momento que ele vai ver lá em Siquém como seus irmãos estão, para trazer notícia para o seu pai. Seus irmãos já estão idoltrando. Quando seus irmãos observam José, ele já diz assim: lá vem sonhador mor, vamos matá-lo e vamos ver o que vai acontecer com o seu sonho. Rubem dos seus irmãos, porém, diz: não vamos derramar sangue inocente. Tem aqui uma cisterna, tem aqui uma cova, vamos lançá-lo nesta cova e vamos ver o que vai acontecer. Lançam José na cisterna, lançam José na cova, e o versículo que nós lemos, a Bíblia diz que está vindo uma caravana de mercadores midianitas. Eles vêm de Gileade e vai para onde? Para o Egito. Egito era o ponto facultativo do projeto de Deus. Egito era um lugar que Deus tinha designado para honrar José, para exaltar José. A cadeira maioral de José estava bem no Egito. Quando os seus irmãos estavam achando que estava lhe prejudicando, os seus irmãos estavam ajudando ele chegar até na cadeira do reinado do Egito, até na cadeira da liderança do Egito. Na mentalidade dos seus irmãos, vão dizer para o seu pai Jacó que José, o sonhador, que aquele sonho era uma ilusão de ótica. Quem sabe ele dormiu de barriga cheia e teve aquele sonho. Os irmãos dele vêm correndo para trazer a má notícia para o seu pai Jacó, sendo que era José que trazia a má notícia dos seus irmãos. Os seus irmãos estão pensando assim: uma besta fera, uma dor, vamos pegar a sua túnica de várias cores, vamos matar um animal, sujar ela no sangue e vamos levar
que teve sonho com você. Meu amado, meu querido, eu não sei como que você entrou por essas portas nessa noite, mas eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Deus pegou um papel, Deus pegou a caneta dele, as letras do seu sangue, e escreveu um projeto a teu respeito, e não tem borracha que pode apagar aquilo que Deus já planejou a teu respeito e a meu respeito. Levanta a tua mão, sonhador e sonhadora, aqui nesta noite. Vão tentar fazer de tudo para tentar barrar você, vão tentar fazer de tudo para fechar tua boca, para você desistir dos seus projetos. Tentaram fazer de tudo contra a vida de José, mas mal sabia eles que estavam cooperando para aquilo dar certo, cooperando para José chegar no lugar que Deus já tinha preparado para. Oh, não se preocupa não, estão se levantando contra você, estão trabalhando contra você, mas não sabe eles que estão cooperando aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Vai ser tão grande, vai ser tão tremendo. Aleluia. Fala para alguém que está do teu lado, já fala para ele, só estão cooperando, não estão te prejudicando. Na mentalidade deles estão te prejudicando, mas só estão te ajudando a você buscar mais, a você orar mais, a você ter mais comunhão. Cada provação mais perto de Deus você chega, mais cheio de Deus você fica. Oh, levanta a mão aqui nessa noite. Aleluia. Se tiver sonhador aqui, levanta a mão. Deus vai fazer transpor todos os limites para honrar os teus sonhos. Deus ainda vai dar uma virada tão grande na tua vida que vai deixar a gente de boca aberta, pastora Gislene. Vai ter gente, olha para alguém que está do teu lado e fala, vai ter gente que vai ficar pasmo com o tamanho do teu milagre. Fala. Vai ficar pasmo, vai ficar de boca aberta. Oh, glória.
não veio do homem, veio de Deus. Estão tentando impedir o projeto que Deus traçou a teu respeito. Antes de passar por você, vai ter que passar por aquele que te deu um sonho. Aí que eu quero ver. Aleluia. Antes de te derrubar, vai ter que derrubar Jeová, o rei do céu. Aleluia. Levanta a mão até o segundo andar aqui. Aleluia. Estão te jogando na cisterna, estão te jogando na copa, estão te vendendo, estão te caluniando, estão te defamando, estão te desvalorizando. Não tem problema não. Ninguém paga um preço caro por algo que não tem valor. Se o preço está grande, a tua bênção vai ser bem maior, a vitória vai ser maior, a porta que Deus vai abrir é maior. Levanta a mão até o segundo andar. Parece que vejo alguém dizendo: acabou para José. Lá vai José, lá vai José, anda aí no Egito, nunca mais vai ter história dele. Aleluia. Nunca mais vamos ouvir falar de José. É bem verdade, meu irmão, que tudo que as pessoas fazem, a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Enquanto eles estão trabalhando contra a vida de José, Deus vai trabalhar na vida de José. O ponto de Deus trabalhar é o outro lugar para onde ele foi vendido, desvalorizado. Quando ele chega lá, a unção da graça é estendida sobre a vida dele, e tudo que ele coloca a mão, Deus começa a abençoar. Levanta a mão. Onde você toca a mão, Deus vai fazer acontecer um milagre. Onde você tocar, vai ter prosperidade, vai ter bênção, vai ter mudança, vai ter livramento. É Deus que vai trabalhar, é Deus vai mexer no Egito, Deus vai balançar o Egito, Deus vai mexer, vai dar sonho, vai dar visão, vai dar revelação para os adversários ali começar a trabalhar em favor de José. No lugar de ser perseguido, agora ele vai ser honrado. No lugar de ser perseguido, ele vai ser respeitado. Vão respeitar José, porque ele é um homem de Deus. Ele tem o Espírito de Deus sobre ele. Onde ele toca, não estava dando certo, passa a dar certo. As coisas começam a acontecer. É bem verdade
trigo vão encher, e todos os celeiros do Egito vão estar cheios de mantimento, cheio de trigo, os mantimentos multiplicados. E a Bíblia diz que Deus, no momento do final das vacas gordas, no momento que ele já junta no celeiro, vai iniciar 7 anos de prova, 7 anos de provação em todo o Egito. Mas a Bíblia diz que lá no Egito, na onde José administrava, havia mão cheia, a mão estava cheia. Olha a tua mão aqui, aleluia. A palavra sai, pode faltar tudo, mas na tua casa vai ter mão cheia, a bênção vai estar na tua vida. Havia mão cheia, não faltava nada, aleluia. Tinha mantimento para dar e vender, mas José vai utilizar a sabedoria que Deus te deu. Deus deu a sabedoria tão grande para José, meus amados e queridos irmãos, que quando falta alimento em toda a terra do Egito, inclusive em Canaã, o seu pai mora lá, os seus irmãos moram lá, e o seu pai está dizendo assim: estão fazendo o que aqui? Um olhando para a cara do outro. Eu estou sabendo que lá no Egito tem alimento, vai comprar alimento no Egito. Ei, meu irmão, faz assim para mão, aleluia. Não é vingança, mas os humilhados serão exaltados, os humilhados serão honrados por Deus. Fala alguém aí, para alguém do teu lado: os humilhados, o choro pode durar uma noite, mas a tua história vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Aquele que quis te ver para baixo vai te ver exaltado, vai te ver honrado, vai te ver abençoado. Não vão nem acreditar. Sabe por quê? Os irmãos de José, pastor André, vão subir para o Egito, vão chegar lá diante de Faraó e vão ter que passar por José, porque Faraó disse assim: ninguém move uma palha, tudo que for falar, fala com José, tudo que for pedir é com José, tudo que for fazer é com José. Ninguém levanta a mão e nem o pé. Sabe o que Deus está me revelando aqui? A humilhação acaba hoje na tua. A humilhação vai acabar hoje. Levanta a mão. A humilhação vai acabar hoje. Para mudar de posição, está preparado aí para subir, aleluia, para ser honrado, para ser exaltado, para ser abençoado, aleluia. Os seus irmãos vão chegar lá, e quando eles chegam lá, aleluia, vai ter que ter com José. José olha para os seus irmãos, dá uma vontade de chorar. A Bíblia diz que ele tem que se esconder em um quarto para chorar. Depois ele lava o rosto e ele volta. Os seus irmãos não